amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo, um bom dia para todos vocês. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu dia de hoje. Bem, nós temos um costume que não é nada bom. E talvez você esteja perguntando a respeito do que eu estou falando. Me refiro a algo que é muito comum a muitas pessoas, que é o de julgar ou avaliar a vida dos outros. Todo e qualquer julgamento ou avaliação que fazemos, nós usamos como base ou premissa o nosso modo de enxergar as coisas ou a perspectiva que temos a respeito da vida. Nós nos avaliamos como certos e todos os julgamentos que fazemos passam por aquilo que já determinamos como certo ou errado. Por isso, tantos estão a falar de outras pessoas e declarando que elas são. A régua do cristão não pode ser a cultura em que foi criado, ou os parâmetros que recebeu, ou que aprendeu na escola, ou até mesmo da própria casa onde ele nasceu e cresceu. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 15, vós julgais segundo a carne. O que ele quis dizer com isso? Julgar segundo a carne é usar o que acabei de dizer agora. No entanto, para o cristão, o padrão e a base para avaliar e julgar deve ser a palavra de Deus. Por exemplo, vamos falar um pouquinho nessa introdução sobre Paulo. Ele escreveu a carta aos Filipenses enquanto estava preso em sua casa na cidade de Roma. Você pode ver isso em Atos capítulo 28. Ele não estava num calabouço escuro, mas confinado em sua própria casa por 2 anos. Você pode imaginar a agonia de estar ligado a um soldado por meio de uma corrente presa no calcanhar 24 horas por dia? Se você estivesse no lugar dele, o que sentiria? Agora outra pergunta. Como você o julgaria por estar preso? Sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje, mas abra bem os seus ouvidos e seja abençoado. Vem comigo, vamos lá. Paulo passou pregando o Evangelho em lugares como a Ásia Menor e Europa, fundando igrejas e edificando com paciência os novos cristãos na fé. No entanto, a esta altura, Deus o removeu do trabalho que realizara desde a sua conversão. Por um tempo, o apóstolo não seria um missionário ambulante, já que Deus o separou para uma extraordinária função. Durante o período em que esteve preso em sua casa, Paulo pregou o Evangelho e viu a conversão de muitos. Em adição, Deus o usou estrategicamente para escrever aos Efésios, aos Colossenses, a Filemão e aos Filipenses. A igreja desde então tem se beneficiado dessas cartas fruto desses 2 anos de prisão do apóstolo. Para alguns estudiosos, Paulo, quando escreveu aos Filipenses, não lhe restavam mais do que 2 anos de vida. Imagine que tipo de existência havia sido. Após a sua conversão, Paulo deixou tudo para seguir a Jesus e ia aonde quer que o Senhor indicasse. Mas valeu a pena? Sua vida havia sido um sucesso ou um fracasso? O que você acha? Olhando para Paulo, lembrando de seus sofrimentos e angústias, que análise você faria de si mesmo? Ficaria satisfeito com a sua avaliação? De acordo com os padrões do mundo, a vida de Paulo foi qualquer coisa menos um sucesso grandioso. Os indivíduos que conheceram a Paulo em sua época de fariseu, agora talvez só falariam dele com aquele sentimento de desprezo. Exercitemos um pouco a nossa mente para ouvir um grupo de judeus e entre eles alguns fariseus conversando sobre Paulo. Imagine que meia dúzia de amigos judeus e fariseus juntos daquela época, conversavam sobre o apóstolo. Provavelmente nós ouviríamos algo mais ou menos assim. Preste atenção. Paulo, melhor dizendo Saulo, como nós o conhecíamos, tinha tudo o que pudesse desejar. Ainda que não nos interessasse no âmbito pessoal e nem o considerássemos como amigo, não podemos deixar de reconhecer que Deus lhe presenteou com uma mente lúcida.
E o que ele fez a respeito? Que bem ou serviço prestou ao nosso Deus ou ao nosso povo? Eu vou dizer o que fez. O brilhante jovem rabino renunciou à sua posição social, sua família, seu patrimônio cultural e sim, inclusive a seu Deus. E tudo para quê? Para seguir um criminoso convicto e executado a quem de algum modo ele considera como o Cristo. Vejam, o Filho de Deus crucificado, nosso Messias, é um milagre que o céu não o consuma de uma vez por essa blasfêmia. O mais divertido, se não fosse tão patético, é que o próprio Saulo ia por toda parte prendendo famílias inteiras que criam nesse mito. Por sua ordem, eram encarcerados, torturados e executados. E agora? Agora ele se tornou um deles. Pior ainda, pelo que podemos ver, Saulo procurou fazer-se como um gentio. Sim, esses cães malditos que desafiam o Deus dos céus e profanam a nosso povo. Que o Deus Todo-Poderoso destrua a todos, inclusive a seu pequeno fantoche Paulo. Então, qual foi o resultado dessa adesão mística de Saulo ao Messias? Por um acaso ele ocupa um lugar no Sinédrio? É um mestre reconhecido e de prestígio? Seus compatriotas o reverenciam? Não. Ele vai uma e outra vez à Ásia e à Europa somente para ser abusado, escarnecido, açoitado e encarcerado em distintas cidades. Praticamente não há partes de seu corpo que tenham escapado dos chicotes e das varas com as quais têm sido castigados todos aqueles que carecem de iluminação. Não possui um lar e nenhuma família. E na realidade tampouco possui uma pátria. Sua última visita a Jerusalém provocou um distúrbio tal que duvido que os judeus e os romanos o permitam voltar. Agora mesmo ouço notícias de que está preso em Roma esperando para comparecer perante César. Acaso Saulo pensa que ele, um prisioneiro comum, impressionará o líder que os gentios chamam de a glória de Roma? Eu daria risada em sua cara. Se Saulo não desiste, o mais provável é que as autoridades se livrem logo desta praga diminuta. Que desperdício irreverente de sua própria vida e capacidades. Que Cristo é esse que segues, Saulo? Você perdeu tudo, você não tem absolutamente nada. Prestou atenção nesse grupinho conversando e nestas palavras? Se olharmos superficialmente, como muitos o fazem, essa avaliação da vida do apóstolo estaria correta. Paulo havia sofrido grandes perdas, porém o que havia em seu coração? Alguma queixa, Paulo? Farias tudo igual se pudesse? Conclusão do vídeo de hoje. Meu propósito é que você reflita sobre a vida deste homem de Deus. Por que deveria ser diferente para todos aqueles que querem seguir a Cristo de forma verdadeira? Você poderia dizer, vivemos no século XXI, onde as coisas não são bem assim, são bem diferentes, não são como aquela época. Será? Não temos hoje perseguição e mortes a tantos cristãos ao redor da terra? Mas a questão é, como você avalia a sua vida e o que você faz da liberdade que tem? No próximo vídeo, para seguir com a nossa investigação, imagino algumas perguntas que eu faria a Paulo. Não perca. Que Deus te abençoe e até o próximo Simplificando. Até lá.